Eu aposto que você também sempre quis caminhar sobre as águas assim como o Naruto. Mas será que seria possível, usando chakra, uma energia que a gente não consegue explicar, a gente conseguir caminhar sobre as águas? Vem comigo que eu vou te contar. E bom, Shonen, andar sobre as águas não é uma tarefa nada difícil para muitos animais, como algumas aranhas pescadoras que conseguem usar tensão superficial e alguma força eletromagnética para conseguirem, através dos pelos das suas pernas e através da distribuição e a tensão superficial da água, conseguirem se equilibrar sobre a película de água. Mas o problema aparece geralmente na hora que a gente tenta colocar um objeto muito maior do que um inseto sobre a água. Isso porque a tensão superficial e a força eletromagnética não são fortes o suficientes para manterem o corpo acima da água. Para isso a gente vai precisar de um outro elemento. Esse elemento é chamado de empuxo, que é basicamente a força que um corpo sofre ao submergir na água. A gente tem a força peso que força ele para baixo e o empuxo, que é basicamente a força da água forçando ele para cima. Se o empuxo for maior do que a força peso, o objeto vai flutuar, mas se o peso for maior do que o empuxo, o objeto vai afundar. Ou seja, até para essa simples aranha ficar parada em cima da água, quer dizer que o empuxo que ela gera através da tensão superficial da água e da força eletromagnética consegue deslocar uma quantidade maior de água do que o peso dela. Obviamente, quando a gente pesa pouco igual um inseto, obviamente eu sei que o aranha, o aracnídeo, antes que vocês venham me corrigir aqui nos comentários, mas na hora que a gente tem pouco peso, a gente consegue ter um empuxo muito mais fácil, que a gente vai precisar deslocar muito pouca água para compensar o nosso peso. O problema geralmente aparece na hora que a gente tenta fazer objetos grandes, como um homem de aproximadamente 70 quilos, fica parado sobre a água. Isso porque ele vai ter que deslocar basicamente 70 kg de água se ele quiser continuar parado na superfície. Então, Shonen, para uma pessoa de 70 kg ficar parada em cima da água, ela vai ter que deslocar um cubo de mais ou menos 1 metro de altura, 1 metro de largura e mais ou menos 7 centímetros de profundidade. E, obviamente, quanto maior for a área de base desse cubo, menor vai precisar ser a altura dele. Ah, bom, mas como é que o nosso ninja vai deslocar essa quantidade de água? Bom, a gente viu no anime e no mangá que basicamente eles precisam concentrar chakra na sola do pé para conseguir ficar em pé sobre as águas. E isso me deu uma ideia muito legal. Se eles usassem esse fluxo de chakra para criar um campo eletromagnético, eles conseguiriam fazer algo similar ao dessas aranhas que conseguem correr de cima da água. Isso porque, a grosso modo, existem 3 principais formas de interação de objetos com o campo magnético. Você tem os objetos ferromagnéticos, que são extremamente atraídos por um ímã ou por um campo magnético, como o ferro, o níquel, etc. Ou os objetos paramagnéticos, que até são atraídos, mas muito menos, como o chumbo, por exemplo. Mas as mais legais, na minha opinião, são as interações diamagnéticas. Isso porque são objetos que são repelidos por um campo magnético. E adivinha só, Shonen, a água tem uma interação diamagnética. Ou seja, se o nosso ninja conseguisse usar o fluxo de chakra para criar um campo magnético forte o suficiente, ele conseguiria repelir a água embaixo do seu pé, repelir, por exemplo, uma coluna d'água até o final, para conseguir repelir um volume de água alto o suficiente para que ele conseguisse ficar em pé em cima da água. Mas quanta energia ele precisaria usar para conseguir fazer isso? E bom, Shonen, a energia necessária para fazer o nosso ninja flutuar se ele tivesse 70 quilos seria de aproximadamente 29,45 teslas, que é uma unidade de medida para a criação de campos eletromagnéticos. Mas convertendo isso de uma maneira bem mais ou menos, daria mais ou menos 346 milhões de joules. E Shonen, só para você ter uma noção do quão absurdo isso é mais ou menos a energia liberada em 82,69 quilos de TNT explodindo. Obviamente não seria um processo nada econômico em relação à conservação de energia. E você, Shonen, tinha noção de que o ninja precisaria gastar tanta energia assim só para ficar em pé em cima da água? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.